Boa noite! Excepcionalmente, este será o ANDF Studio Live 3. 3, né? Ou é 2? Ih, agora me perdi. E, como eu tinha visto lá no grupo, num dos grupos do Instagram, foi lembrado que hoje é o Dia Mundial do Fanzine. Isso aí, criado nos anos 30. O termo esse que significa revista de fã, já que junta as palavras fanatic, no caso que é uma pessoa que gosta muito, ou fã, no caso, e magazine, que é revista, feita em casa. E vejamos aqui, ainda ninguém chegou, pelo visto, para assistir e comentar. Uma live depois da outra, na mesma semana, não é sempre que eu faço. Bom, vou embromando aqui. Eu tenho aqui o material todo espalhado, mais ou menos organizado para poder me orientar e pegar como exemplos, né? Estou aqui com um relógio para cronometrar o tempo. A noite não está tão fria. E para representar, ó, vestindo meus personagens, né? Vestindo a camiseta, literalmente. Vejamos aqui. Posicionei aqui a câmera para mostrar a minha escrivaninha, que está mais organizada. Geralmente está mais bagunçada. Então, como é a gente? Cadê o pessoal? Vai perder o início da aula. Estamos informando. Chamem! Vai, Instagram. Chama alguém. Chama os espectadores. Eu espalhei hoje o aviso nas redes sociais. Insociáveis, se for o caso. Bom, por mais que eu já tenha dito numa oficina lá em 2018 que eu realizei no, se não me engano, no Memorial do Rio Grande do Sul, lá no Centro Histórico de Porto Alegre, tive já estou vacilando. Eu mostrei o resultado da minha pesquisa sobre fanzines, que muita gente sem a base, sem a devida informação, falava que começou com os punks. Não, foi muito antes. Como eu falei, né? Nos anos 30. E conforme eu falei aqui, e eu já mostro daqui a pouco, que até eu deixei tudo nos anos 30. Anos 40, bem dizer. O termo fanzine surgiu em 1940, graças ao jogador e campeão americano de xadrez, Louis Russell Chauvenet, que criou a revista, no caso, a revista caseira chamada The Tours. Foi ele que também era integrante da Fantasy Amateur Press Association e um precursor que incentivou os primeiros grupos de fãs de ficção científica, que antes disso, até da época da literatura pulp, ninguém apareceu ainda. Bom, muita gente enviava cartas, escrevia para redatores de revistas, de livros até, de poesias, conforme eu fiz uma nova pesquisa hoje, que mandava suas histórias, fanfictions, que são ficções de fã, de histórias que elas gostariam que fossem publicadas, sei lá, uma história não oficial. No meu caso,
Vamos, Insta. Chama alguém. Chama alguém aí. Ninguém tá no ar. Ninguém tá chegando. Como eu falei, qualquer um pode fazer fanzines. Qualquer um. Como naquela oficina, que foi até com o grupo Desenhando Juntos, que eu realizei, eu falei pro pessoal, tragam lápis, borracha, caneta. Lapiseira também vale. Papéis e a imaginação. Porque, independente se quiser fazer com recortes de colagens, como muita gente faz, e eu até já fiz também, nos meus primeiros zines, que eu até colocava recortes de algum jornal, eu fui passando assim. Com o tempo, eu fui depois. Com o tempo, eu fui indo em lan house, que não tinha computador, e para não fazer tudo à mão, o motoqueiro xarope. Olá, pessoal. Não tem ninguém chegando. Poxa. Pessoal. Bom, independente de quem perdeu ou não, vai ficar aqui no IGTV e vou postar também no meu canal, como sempre faço. Sem filtros, sem legendas. Quer dizer, só as de apresentação mesmo. Então, qual foi o meu primeiro contato? Quer dizer, com o assunto fanzines. Eu separei aqui. Foi através de uma reportagem especial da revista Herói Gold, de 1995, que publicou aqui uma reportagem. Aqui, O Mundo dos Fanzines. É aqui. Aí falou sobre várias publicações da época, independentes, que falavam sobre quadrinhos, ficção científica, é lógico. Foi que fez aqui. Até só 6 páginas. Aqui. Vai embora, motoqueiro xarope. Que saco. Só que na época, eu estava ainda no ensino fundamental, o popular primeiro grau. Mas aí que tá. Luana Pavani, a redatora da época da Herói, escreveu esse artigo. Podia ser sobre qualquer coisa, mesmo. Outra revista que publicou uma reportagem parecida, não, sobre o mesmo tema, foi a concorrente, né? A Heróis do Futuro, que no caso fez um especial de Natal com 64 páginas, em vista que a Herói tinha feito sua própria especial no número 64, com o mesmo número de páginas. E é a mesma coisa aqui, ó. Fanzines, como disse, qualquer um pode fazer. Ô, motoqueiro xarope, vai embora. Aqui. No caso, foram só... Pera aí. Só 3 páginas? Foi um pouco mais abrangente, né? Tô procurando um rachador. Ué? Cadê o pessoal? Não tá ninguém assistindo?
meu primeiro fracasso de audiência no Instagram. Sério? Será que eu vou ter que fazer em 2 partes? Algum problema com o pessoal que não tá vindo? Não tá comentando nada? É. Ai. Tá, e aí? Ah. Dane-se. No caso, essa Heróis do Futuro aqui eu achei num sebo mais tarde. Essa exemplar da Herói também achei, só que eu achei num evento. Uma revista da época, depois que dedicava uma seção de páginas para fanzines, era a Wizard Brasil, quando saía pela editora Globo. Então, aqui ó, era uma página só na coluna fanzines. Olha só. Mani Comics, do mesmo grupo que que participava o desenhista JJ Marreiro, criador da Mulher Estupenda. Aqui também tem, ó, na parte da coluna Recebemos, o Mundo Obscuro, no qual participava o Alex Depré, que participava do antigo coletivo Quadrante Sul. Então, olha, também tem, ó, o Father Zine do Valdir Ramos, que falando sobre Jimi Hendrix. Por isso que eu disse, qualquer coisa que a gente goste pode ser tema de fanzine. Música, cinema, teatro, quadrinhos, ficção científica, poesias e tal. Também outra revista que eu não comprava na época, mas depois eu achei em sebos, era a Animax, que tinha também sua própria seção dedicada a leitores que faziam, e leitoras no caso também, que faziam fanzines. Olha só. Zé. Deixa eu ver aqui. Será que é algum problema na conexão? Ninguém assistindo? Lá, lá, lá. Pessoal, cadê vocês? Cadê? Algum problema na conexão? Não, né? Senão não tava ao vivo. Vamos, Instagram, chama aí. Cadê o pessoal que dizia que queria assistir hoje, porque ia estar ocupado amanhã? Brincadeira. A minha bateria tem que tomar cuidado porque senão pode acabar. Vejamos. Eu tenho aqui, tô embromando ainda. Tem aqui exemplos de outros zines que, desculpa a embromação. Depois disso, vejamos. A Animax, do caso que eu consegui em sebos, foi lá por entre 2009, por lá. 2008, 2009, 2010, 11. Eu já era fanzineiro. Comecei a ser a partir de 2003, após conhecer o professor e fanzineiro, no caso, Denilson Reis, numa papelaria, que era chamada de Aquários. Não, Aquário, papelaria. E aí a gente conversou, era... Era uma papelaria, aí a gente conversou na rua, então ele se apresentou, também morando em Alvorada, e aí, só que no mesmo ano, mais tarde, lá por novembro do mesmo ano, depois que participei do terceiro AFAR RS em Canoas, que seria o Anime Extreme, resolvi criar meu zine, que foi o Visão NDF, que durou menos de 30 números. Não, mais de 30 números.
Tanto é que depois, em 2009, virou blog. Aí, no caso do Denilson, ele publica desde 87 Zine Tchê, que inicialmente era todo em preto e branco. Depois, mais tarde, passou a ter capa a cores. Vê? Com vários colaboradores. Só que eu fui mais colaborador de outro zine que usava até recortes, que era o arquivo. Caso aqui tem uma ilustração tratando os personagens de Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, a salvação. E no caso do arquivo, ele recortava e colava artigos de jornais e revistas. Seja lá, Jornal Zero Hora, Correio do Povo, aqui de Porto Alegre. E até artigos de jornal. Outro exemplo aqui de zine. Vejamos mais ou menos na ordem. Que também era tudo preto e branco, mas depois passou a ter capa a cores. É o Debiloides, do Rogério de Souza, um dos monitores do Dynamo Studio. Nossa. Os seus personagens, no caso, esse aqui, é um grupo de heróis inspirado na Turma da Mônica. Como eles seriam quando fossem adolescentes com superpoderes. Bom, será que eu vou ter que dividir em duas partes? Porque tá sendo muito barulhento e eu não tô vendo aqui reação nenhuma. Ninguém participando. Que coisa séria. Só vão ver depois no IGTV. Não sei o que está acontecendo. Agora eu tô ficando chateado. Que coisa. Legal. Embromando aqui. Vejamos. Mais ou menos na ordem. Aqui, deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Esse 9h30. Todo esse tempo. Ulisses Santos, jornalista. Boa noite. Então. Eu também criei o zine HQ Free Express, que até teve seu último número publicado. Né? Que eu publicava sobre quadrinhos, adaptações de quadrinhos também. Mas acabou. Na verdade, o HQ Free foi criado por um morador aqui também. Um ex-balconista de um salão chamado Leandro Beretta Nunes. Ele tinha teve ideia do nome HQ Free. E aí eu fui co-criador. Ele escreveu poucos números no início, mas depois largou fora. E eu decidi encerrar. Porque estava meio assim cansado de escrever resenhas assim, com certa defasagem. E aí passei a fazer as vídeo-resenhas dos videocasts. Outro exemplo de zine do Daniel Soares é a Valtéria, com a princesa Ana. De um reino
por assim dizer, fantasioso. Aqui. É um zine só com quadrinhos. Mostrando aqui um pouco dos meus também. Como eu falei, fanfic, eu até editei e coloquei as letras no especial Gaúcho Negro Porto City, que é o crossover do Gaúcho Negro, do Cerone Cunha, com o Batman. Okay? Só que os desenhos são do Rony Martins, de outro estado. No caso, Rio de Janeiro. Como eu falei, ó, depois, antes do fim do HQ Free, eu criei o Rota ANDF, que eu coloco ilustrações minhas, crônicas, certo? E até em alguns números recentes eu coloquei uma espécie de sketchbook, onde eu faço para quem adquire um exemplar, um rabisco de algum personagem que goste. E também cheguei a republicar histórias da minha série de ficção científica Cádiz. Que eu tinha criado no ensino médio. Até personagens que eu andei trazendo à tona, que nem os da estampa, Carol e Alex, eu criei no ensino médio também. Outros mais adiante, já adulto, eu fui criando os personagens do projeto GV, que foi o meu trabalho de conclusão do Dinamo Studio. Adriano Freitas, boa noite. Tem gente que tá demorando, tá chegando só no final. Que eu fiz lá quando eu fui aluno no Dinamo Studio, em Porto Alegre. Aí saiu em 2011 o projeto GV. Só as capas são coloridas, porque o tempo foi feito todo em preto e branco. Então, dando uma agilizada aqui. Deixa eu ver. Vai fechar meia hora daqui a pouco. Ai, ai. Só que a ideia de minizines, no caso, foi quando eu participei lá da mostra de MOCA, assim, mostra alternativa, de cultura alternativa de Alvorada, que teve na extinta cafeteria Subter Café, que se mudou lá para outro estado e virou restaurante. Que show, Gibi. É isso aí, Adriano. Boa noite de novo. E como eu falei, fanzines podem ter o formato que a gente queira. Tem gente que publica no formato variado, por exemplo. Mas aí teria que um formato grandão. Olha, uma folha A3, por exemplo, pode virar, dobrando ao meio, pode virar uma revista em formato parecido com o americano, um pouquinho maior. Mas no caso teria que, se quiser fazer cópias, vai levar para uma gráfica e fazer numa máquina maior. Já a praticidade, como eu mostrei esses aqui, são do tamanho A5. Isso, porque seria, no caso, o equivalente a uma folha de ofício, ou sulfite, dobrada ao meio, que vira uma revista em formatinho. Já no caso desses minizines, um formato menor ainda, é o equivalente a dobrar ao meio e dobrar de novo. Veja só. Dobrar ao meio assim e depois dobrar ao meio de novo. De uma forma rústica, assim. Aí dobra ao meio de novo e mais uma vez até virar uma revista de bolso. Virou só? Isso é engraçado essa. Deixa eu ver. Não. Dobra ao meio assim. Assim. Eu dobrei errado assim. Eu dobrei demais porque ficou do tamanho de uma caixa de fósforo. Na verdade, para ser assim, equivalente ao tamanho exato de uma revista de bolso.
E aí, depende de cada um. Quiser fazer essa moto xarope, por quê? Aí, depende de cada um. Se quiser fazer um corte no meio, como na oficina de zines que teve lá no Moca, no Subter, né? Aí teve o corte no meio para criar, para ter esse efeito, essa estrutura aqui. Adriano, pensa em fazer fanzine do C do Superman. É uma fanfic, pode criar uma fanfic sua de qualquer personagem que quiser. Aí com o corte no meio, né? Olha só, vou mostrar. Com um corte feito no meio da folha. Esse corte, no caso, eu fiz aqui um corte que levanta. Olha só, você está vendo aqui. Então, só que esse corte no meio pode servir como se a revista, no caso, abrisse feito um trevo. Aí depende de cada um. Mas como aí no segundo exemplar, né, que eu fiz em casa mesmo, sendo que o primeiro minizine eu terminei em casa, porque eu fui muito lento em terminar. Terminei em casa, finalizei, fiz o corte, tirei os xerox, claro. Para não ficar cansativo de fazer o corte no meio, eu resolvi fazer um esquema que seja abrir tipo um mini folder, sabe? Aí com a folha dobrada, e aí eu uso a face interna como um mini pôster. Que já que nesse caso aqui dos meus minis, eu coloco como eventuais brindes do Rota NDF. E aí eu adotei esse esquema aqui de abrir como folder, aí ler a história de um lado até o outro, horizontalmente. E como esse recente aqui, nesse caso, desse especial que eu fiz lá para minha primeira oficina, eu usei a HQ em andamento que eu estava fazendo, foi todo à mão. A face interna, que tem o material de pesquisa sobre zines, foi toda digital, montada no Corel. E como eu falei, né? Depois, o primeiro, que até também tem o trecho que fala sobre o primeiro fanzine brasileiro, que foi criado em 12 de outubro de 1965 pelo ilustrador, desenhista, cartunista e radialista paulista Edson Rontani. Aqui, que até já foi... Tô dando reflexo aqui, deixa eu ver. Desculpa aí. Estão vendo aí? Ah, tá. É que tava dando reflexo na minha cara aqui. Eu tô vendo o meu reflexo. Ai. Foi, o Edson Rontani foi um dos... Mas foi um dos homenageados para um zine, digo, para um vídeo chamado Hack em HQ, que eu botei uma série de... É uma homenagem a artistas que faleceram. E como aqui eu falei na minha pesquisa, no Japão existe também feiras dedicadas a fanzines, que são as comic markets, as comiquetes, que acontecem desde 1975. E tem coisas que beiram a qualidade gráfica de uma revista de banca, como muita gente faz por aí. Vejamos. Por exemplo, mostrar aqui outro conterrâneo alvoradense, o Mundo Gibi do Paulo Ricardo Kobielski. Nesse caso, dedicado a heróis nacionais antigos, como o Vigilante Rodoviário. Inicialmente, ele saía todo em preto e branco e tem seus colaboradores de outros estados e cidades. Aí, mais adiante, ele passou a levar para publicar Mundo Gibi, olha só, com capa, uma gravatura diferente, capa couché, e
foi a partir dessa edição aqui, do número 4, que eu passei a ser o colaborador com a minha coluna, que publicava no HQ Free, que é o Crônicas Fanzinísticas, que também já foi coluna do Visão MDF. E aí, publica sobre eventos que a gente participou, ou que eu fui sozinho, dependendo do caso. Como eu falei, né? Embora tenha gente que chame de prozine, as revistas caseiras que tenham um papel de gramatura diferente, melhor até, e capa a cores, né? Ainda são fanzines. Se são revistas feitas em casa, criadas em casa, digitadas, montadas no Photoshop, no Corel, são fanzines. E aqui, meio bagunçado aqui. Imagina se... outro exemplar aqui do Paulo. Ó, fanzine Mundo Gibi apresenta Capitão 7, outro herói das antigas. Que antes começou como seriado de TV e depois virou quadrinhos. Só... No caso, esse aqui, além de publicar ilustrações, ele republica histórias antigas. Célio Barbosa, boa noite. O pessoal tá chegando no final do vídeo. Já passou de meia hora, tá passando. Vamos ver. Investidor topzera. Boa noite. Poxa, gente, agora infelizmente vou ter que sair. Boas lives. Valeu, Adriano, por ter assistido até aqui. Como eu estava falando, esses itens aqui do Paulo, além de ilustrações de colaboradores de estados diferentes, ele republica histórias antigas. É o que ele tem feito, resgatando a memória nacional como de artistas que já desenharam heróis como o Capitão 7, no caso, como Júlio Shimamoto. Abraço, Adriano. Até mais. Deixa eu ver aqui, tô meio perdido. Eu acho que foi a né, mostrando como é que se faz, né? Então, será que eu tenho alguma coisa a mais para mostrar aqui? Sim. Um exemplo aqui do casal Henry e Maria Fafá e Apelt. Fanzine Discos, que trata sobre pessoas que gostam ou convivem com vinis. Só que no caso com capa monocromática de uma cor só também. Que ele me mandou 3 exemplares num envelope só. Já que ele viu que eu escrevo sobre música na coluna Rota Sonora. Que já foi coluna de zine e foi coluna, já foi blog. Que eu meio que desativei, tá inativo porque eu passei a concentrar as energias no meu antigo blog, sabe? Aqui só. Pensando em mandar uma história para eles. Bem legal. Histórias curtas, a ver com discos, e até veio com vários folhetos de cores diferentes, com um simples recado. Não basta só ler zines. Se quiser, vamos fazer também, né? Bom. Vejamos. Como eu falei. Se quiser, monte seu zine. Eu também influencio. Embora hoje em dia muita gente prefira os meios digitais para publicar suas web HQs e crônicas, pode usar os meios impressos para levar para os eventos, como a gente fazia muito antes dessa infelicidade que se abateu sobre nós, da pandemia do Covid-19. A live não ocorreu como eu pensava, né? Teve barulheira, umas coisas que atrapalhando.
Mas tentei, né? Bom, vejamos aqui. Tá uma baderna aqui. Geralmente quando eu monto meus originais, eu não deixo dobrados. Eu deixo assim, retos, para poder levar na gráfica que for. Uma gráfica que faça com competência e qualidade, né? Para poder. Em primeira mão, eu vou mostrar aqui umas poucas imagens rápidas de um próximo minizine que vai ser o brinde de uma próxima edição do Rota NDF, que eu espero que saia, que eu possa montar ainda este semestre de 2021. Olha só. Olha que tá aqui. Eu sei de uma pessoa que é muito fã dessa lebrinha aqui. Chamo ela de fofíssima. Pois é. Em primeira mão, tá aí. Ai. Não tem muito o que mostrar assim. Não importa. Não importa a sua idade, sua classe social. Se quiser fazer zines, suas histórias, poesias, crônicas, faça. Não importa o tamanho. Se tiver QQ Artes, apareceu de novo no final da live. Que nem ontem. Quando eu falei lá sobre a minissérie Falcão e o Soldado Invernal. Vejamos aqui. E aí, gente? Alguém aí já teve contato, já colaborou com fanzines, além de mim? E aí? Não importa, como eu falei. Acabei de chegar do trabalho. Ok? QQ Artes. Tá bom. Acho que eu mostrei o básico, assim, do que queria. Simples assim. Monte no Corel, Photoshop. Não esqueça de revisar, né? A ortografia. Porque às vezes quando eu deixo escapar uma simples palavra, eu fico frustrado, eu até xingo. Eu digo, ai, não acredito que aconteceu uma coisa dessas. Que saco. Né? Aí tem que arranjar um jeito de enjambrar lá e corrigir. Imagina, imprimir uma folha toda de novo por causa de uma letra errada. No caso, os minizines eu faço todo à mão, até as letras, como eu fazia quando era criança. Em qualquer folha. Fazia tudo, até as letras à mão. Mas se fosse algo mais elaborado, como eu pretendo fazer, que eu comecei uma história escrevendo antes, que meus roteiros são tipo livros. Eu escrevo textos para depois poucas descrições para depois eu fazer as HQs. Mas eu acho que era isso. Não vou me estender tanto porque às vezes, mesmo sem muito roteiro, algo pré-pronto, não tem mais o que dizer. Então, com esta tentativa um tanto frustrante, eu acho que eu vou encerrando por aqui. Então, vou fazer os últimos jabás. Visitem lá o blog Visão NDF, onde eu publico as minhas crônicas, making-offs de ilustrações e alguma coisa assim. Já que música eu passei a escrever desde fevereiro no blog Coletive Artes do Jorginho a cada 15 dias, como recentemente sai um artigo sobre mais videoclipes.
no famigerado Facebook, que está quase virado num Twitter, tem novos grupos, a NDF Studio, que é o meu selo autoral, e o grupo Rota Sonora. Vejamos. No Instagram. @AndersonNDF. Fácil e fácil de achar. Além do canal ANDF Studio, onde qualquer um pode assistir os vídeos que eu posto lá, das sessões Visão Videocast, dos ANDF Studio Lives, que eu solto aqui no IGTV também, e as variações Graphic Cine TV e as variantes, como eu falei, que são os Graphic Cine Animações, Suspense e Terror e Cult. Vão lá, assistam, compartilhem e quem já não for inscrito, basta lá também curtir e se inscrever. Então, tá. Até a próxima. Tomara. E, sem esquecer, usem máscara quando forem sair. Levem um vidro de álcool gel. Ou usem de alguma loja, farmácia, mercado, que for. Não façam ajuntamento que nem certos gazeteiros infelizes e irresponsáveis fazem por aí. Porque esse vírus está matando federal. Mundial. Certo?